Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Nós estamos começando, então, nossa disciplina de Hanukkah. A gente vai praticamente, daqui a pouquinho, né? Falta muito pouco para a gente estar, então, na festa de Hanukkah. Falta muito pouquinho. A festa de Hanukkah esse ano, ela vai começar no dia 8 de dezembro e vai terminar no dia 15 de dezembro. 8 de dezembro até o dia 15 de dezembro. Dia 15 é o último dia, né? O último dia é dia 15. Então, gente, ela vai cair um pouquinho antes, bem antes daquilo que ela cai de costume. Geralmente, ela bate com a festa lá pagã, bate um pouquinho na mesma data, não é verdade? Mas, dessa vez, ela vai ser bem antes. Então, para a gente começar a falar de Hanukkah, a gente tem que falar um pouquinho de história, temos que falar sobre o que aconteceu e por que ocorreu o milagre de Hanukkah. É preciso, então, a gente relatar. Primeiramente, se você for observar, a festa de Hanukkah ela não é mencionada na Torá, mas ela é mencionada somente no Taná, propriamente dito, lá no Ketuvim, nos escritos. Aliás, melhor, ela não é mencionada também no Taná, né? Ela é mencionada nos livros históricos. Os livros históricos que o povo judeu tem, não entra no Taná, mas é um livro importante. Acho que vocês já ouviram falar do livro dos Macabeus. Os livros dos Macabeus, na verdade, são 4 livros. Geralmente o pessoal aí que passou pelo catolicismo conhece 2, o primeiro e o segundo. Mas, na verdade, são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. São 4 livros dos Macabeus, que eram também conhecidos como os Hashmonaim, grandes homens, muito piedosos, realmente pessoas muito devotas, da tribo de Levi, grandes e corajosos. Então, o livro dos Macabeus, né, ele revela alguns acontecimentos. Dentre eles, para a gente entender, tudo começou com a morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores imperadores que teve durante aquela época, e praticamente quase toda a Europa estava sob o domínio dele. Muito pouco não estava. Alexandre o Grande ele não deixou herdeiro. Então, o reino dele foi dividido entre os seus 4 generais. Entre esses 4 generais estava Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio ele herda a parte que estava colonizada, então, pelo Império Grego, né? A parte respectiva à Judéia. Não fazia muito tempo que o povo judeu tinha voltado do seu último exílio na Babilônia, né? Praticamente 2,5 tribos, tinha reconstruído o seu templo. Então, desde ali, da reconstrução do segundo templo até esse domínio grego, se passa, respectivamente, 120 e 130 anos. Não se passa muito tempo, não. No entanto, o povo judeu estava prestes a começar um novo dilema na sua história. Os gregos em si, eles, no início, eles começam uma campanha em torno de civilidade, em torno das pessoas terem mais, digamos assim, mais luxo, mais recursos chegando do mundo ocidental, né? Mais coisas boas, ou seja, mais produtos, mais comércio chegando, trazendo mais tecidos ao local, trazendo mais coisas positivas. Assim vendiam, né, os gregos naquela época. No entanto, isso vai durar um pouco, não vai durar muito. Os gregos mudam um pouquinho de tática, eles
com o passar do tempo, eles querem casar as filhas deles com o povo judeu. Eles querem assimilar o povo de Israel, porque assim eles conseguiriam, de certa forma, ter uma desculpa, né, para ter terra, propriamente dizendo, por um período maior, já que terra é herança, filho nasce com união entre um casamento e o outro, e herda essas propriedades. Então, esse era o jogo do Império Grego na época. O Império Grego era o maior império. Não existia um império maior do que eles nessa época. Eles tinham, entre suas armas de guerra, nada mais, nada menos que as grandes catapultas, que lançavam fogo, né, bolas de fogo, a praticamente quilômetros de um lugar para o outro. Incendiava vilas inteiras. Eles tinham também, nada mais, nada menos que grandes elefantes gigantescos, que eram usados como tanques de guerra, igual os tanques de guerra são usados hoje. O tanque de guerra vai passando por cima de tudo, né? Ali, na época, eram os elefantes. E o povo de Israel, voltando do seu último cativeiro, não tinha nem treinamento militar nessa época, muito menos tinha entre si grande tecnologia em armas, então estava dentro de um momento um pouco desfavorável em torno disso. Olha, essa estratégia, que parecia uma estratégia amigável, de união, de casamentos mistos, acaba não colando muito com o povo de Israel. Os gregos começam a ficar um pouco nervosos, bravos com toda essa situação, e acaba começando a impor algumas proibições contra o povo judeu. Vamos lembrar que a terra está sob o domínio deles na época, não é verdade? Então, os tribunais judaicos não tinham tanta autonomia assim. Eles não tinham autonomia para resistir a leis que eram impostas pelos gregos. Com o passar do tempo, dentre essas proibições, surge a primeira delas. Ninguém poderia casar-se se antes a esposa que iria casar-se não dormisse com um general grego. Primeiro ela tinha que dormir com um general para depois casar com o seu esposo. Os judeus não aceitam isso. Claro, obviamente. E, com o passar do tempo, mais coisas vão ocorrendo. Os gregos começam a proibir a leitura da Torá. A Torá está proibida de ser lida em todo o território grego, em todo o território da Judéia. Ninguém poderia mais ler as parashutes, as porções semanais. Os sábios, então, o que eles fazem? Tudo bem. Os gregos proibiram de ler as parashutes, a Torá. Mas vamos ler os profetas, as Haftarot. Então, começa assim a leitura da Haftará. Até então, a Haftará era lida de forma espontânea. As pessoas geralmente liam mais a Parashá. Não lia a Haftará nessa época. Mas dessa época em diante, a leitura da Haftará depois disso, vai se tornar anexa. Então, o povo judeu acaba conseguindo selecionar o número das leituras dos profetas que se harmonizavam com a leitura da Parashá daquela semana. E assim, eles conseguiam lembrar do contexto da Parashá e como ele conseguia falar entre eles sobre a Parashá. Bem, esse começo de proibições, ele vai se tornar um pouco mais abusivo. E com o passar do tempo, a circuncisão ela é proibida. O povo de Israel é proibido de fazer Brit Milá. Proibido de fazer circuncisão. Ninguém poderia circuncidar mais um filho. O povo judeu não deixou de circuncidar. Com isso, muitos judeus morreram. Muitos judeus foram sentenciados à morte. Nesse tempo, um povo que habitava ali, praticamente, num lugar bem conhecido hoje, fazendo divisa
entre Israel e a Samaria, os samaritanos, né? Esse povo, chamado samaritanos, eles armam um complô contra o povo judeu. E o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles queriam a posse da terra para eles. Então, eles fazem o seguinte, eles ajudam os gregos a conseguirem invadir o templo sagrado. Com a ajuda dos samaritanos, os gregos conseguiram invadir o templo sagrado. O templo sagrado foi profanado. E quando o templo sagrado foi profanado, primeiro, eles começaram a efetuar sacrifícios com porcos. Os gregos começaram a sacrificar porcos. Segundo, foi colocada uma estátua de Zeus dentro do templo sagrado. Uma estátua de Zeus foi colocada lá dentro do templo sagrado. Então, terceiro, né, todo o rito cultual foi, então, instituído o culto a Zeus, dentro do templo sagrado. Muitos judeus piedosos, naquela época, eles fugiram para o deserto e foram residir em cavernas. E dentre esses judeus piedosos estavam, então, os Hashmonaim, os macabeus, homens da tribo de Levi, que estudavam a Torá, estudavam os parashutes, continuaram cumprindo os mandamentos e eram muito perseguidos. Com o passar do tempo, eles recriam um certo serviço militar entre eles, para que possam combater o Império Grego. Vários deles morreram. No entanto, aquilo que era o começo de apenas uma revolta entre os levitas, né, contra o Império Grego, se tornou de maior forma algo nacional. O povo judeu, tirando os helenistas que estavam lá e os samaritanos, né, tirando esses daí, e o povo judeu se organizou para poder expulsar os gregos. Bem, os gregos, nessa época, contavam, como eu disse, com grandes elefantes, que atropelava tudo que estava pela frente. Tinha o exército mais bem organizado da Europa. E tinha, a seu favor, também, as grandes catapultas. Com isso, várias pessoas, com certeza, morreram, várias vidas foram ceifadas. No entanto, isso não desanimou nem os Hashmonaim, nem o povo de Israel. E, em número menor, sem treinamento militar adequado e sem armas específicas para a guerra, o povo de Israel lutou contra o domínio grego. Aí surge o primeiro milagre de Hanukkah. O povo de Israel venceu o maior exército da história naquele período, o maior exército daquele período, e mais bem armado, sem armas. O povo de Israel conseguiu expulsar os gregos. Conseguiu derrotar os gregos. Em menor número, sem armas propriamente ditas de grande escala. As armas que eles tinham eram bastões, era arco e flecha, era espadas, alguns tinham algumas espadas, né? Mas os gregos estavam muito em maior número e também com um poderio militar muito maior. Foi um verdadeiro milagre, achei, operou. Surge um grande problema depois disso, porque o templo foi impurificado. O templo ele foi totalmente profanado. Ele foi totalmente profanado. Então, tinha que, primeiro, limpar o templo. Tinha que tirar a estátua de Zeus que estava lá, cancelar ela, né, destruí-la. Essa que era cancelada, destruindo a estátua, foi cancelada. Limpar todo o serviço ritual
E depois de todo esse processo limpo, surge um segundo grande problema. Não tinha óleo para acender a menorá depois da purificação do templo. Não tinha óleo para acender a menorá. Aliás, tinha. Mas uma única gota de óleo. Uma única gota de óleo caché que sobrou. Ali surge o segundo milagre de Hanukkah. Com aquela única gota de óleo, que só daria para acender a menorá do templo uma noite sequer, uma noite, única noite, aquela gota, ela durou os 7 dias da purificação do templo e conseguiu iluminar durante o período de uma semana inteira. Por isso, repetimos, acendendo a Hanukkah, né, durante todo esse período. Bem, vamos lá. Então, você tem a purificação, você tem a reinauguração, né, a dedicação. A palavra para dedicação em hebraico é Hanukkah. É por isso que a festividade se chama Hanukkah. Por quê? É a rededicação do templo. O templo tem que ser dedicado novamente. Ou seja, ser inaugurado, né? Ter todos os serviços, todos os processos. Os sacrifícios tiveram que ser oferecidos novamente. Né? Depois de toda a profanação que houve. Algumas coisas positivas, que foi, por exemplo, a leitura da Haftarah. Se perpetuou. Então, a leitura da Haftarah se tornou fixa. Outra coisa positiva, o povo judeu aprendeu com essa experiência a ser mais firme na Torá. O povo judeu saiu com muita firmeza da Torá, muita mesmo. A próxima geração, depois desses acontecimentos, vai ser a geração de Yehoshua ben Perahia. Vai ser uma geração muito firme na Torá mesmo. Vai ser uma geração que amava demais demais. Amou tanto a Torá que resistiu a um novo teste. Né? A próxima geração, ela vai ter o teste, nada mais, nada menos, o teste do Yeshu Hamanzer, o falso profeta que se levanta no meio do povo judeu, depois da próxima geração. E a próxima geração conseguiu resistir essa nova tentativa de sedução. Ela conseguiu, então, o Yeshua, todo mundo sabe que ele termina condenado pelo Sanhedrin, 71 votos a 0. Ele foi condenado por unanimidade à pena de apedrejamento e forca. Assim, o povo de Israel consegue sair muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. Houve problemas futuros? Sim, houve vários problemas futuros. Houve vários problemas futuros. Por exemplo, vai demorar um pouquinho. Os Hashmonaim, eles cometeram um erro depois disso. Os Hashmonaim deveriam passar o reinado para a tribo de Judá, porque o mandamento de reinar não é dos levitas. Os levitas têm o mandamento do templo. Os Hashmonaim não passam para a tribo de Judá. Com isso, vem novamente uma nova colonização. E chegam os romanos. Por isso, os romanos chegaram depois dos gregos. Então, essa época dos romanos é uma outra história, né, que a gente pode contar em outra hora. O que nós aprendemos e o que os Beninoa tem a ver com a festa de Hanukkah? Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre isso agora. Gente, é muito importante nós entendermos o seguinte. Se não fosse essa luta do povo de Israel, as 7 leis universais nunca teriam chegado aos nossos dias. Se não fosse essa luta do povo de Israel, nós nunca saberíamos como nos conectar ao nosso Criador. Nunca. Porque o inimigo do povo de Israel naquela época não queria acabar com o povo judeu somente. Eles queriam acabar com a memória da Torá. Eles queriam acabar com a Torá escrita e com a Torá oral.
Logo, acabando-se a Torá escrita e a Torá oral, né, e essa memória, ou seja, as nossas mitzvot, nunca chegaria até nossos dias. Uma lição importante, sabe aquilo que desagradava mais os gregos? Que a Torá, ela tem mandamentos que você tem que cumprir além da lógica. Mesmo que você não entenda esses mandamentos, você tem que cumpri-los. Mesmo que a pessoa não entenda como cumprir, ele tem que cumprir. Como o judeu tem que cumprir, né? Por exemplo, os estatutos. Os gregos não aceitavam essa ideia, porque os gregos achavam que a pessoa só poderia cumprir o mandamento se ela entendesse ele primeiro. Se ela não entendesse ele, eles não podiam cumprir esses mandamentos. Há uma outra parte importante, a Septuaginta, né? A primeira tradução da Torá. Hoje a Septuaginta envolve os livros do Taná, tá? Mas vou explicar uma coisa para vocês. Inicialmente, a Septuaginta só era a tradução dos 5 livros da Torá, tá? Não era do Taná. Depois vieram pessoas e anexaram a Septuaginta essas partes. Os sábios foram forçados pelo Império Grego da época a escrever uma tradução para os gregos. A força. E eles foram separados, esses sábios, 70 sábios foram separados em locais diferentes, cada um traduzindo. E todos os 70, esse é o terceiro milagre de Hanukkah, traduziram igualzinho, todos os 70. Mas traduziram com 70 erros propositais. Para quê? Para que os gregos não tivessem aquilo que eles queriam. Então, a Septuaginta, ela vai ter 70 erros propositais, tá? Diferente da Torá e diferente do Taná, que não tem erro. Então, todos aqueles que herdaram essas traduções das Septuagintas, eles herdaram com esses erros. É por isso que o pessoal faz muito equívoco aí também. Eles não conhecem uma tradução kasher de verdade. Então, nunca entraram em contato. Então, eles cometem vários equívocos. Por que a Hashem fez isso? A Hashem fez isso especialmente pelo seguinte motivo: para dar a oportunidade das pessoas terem livre-arbítrio de escolher entre uma tradução correta e uma tradução não correta, para as pessoas terem méritos e para as pessoas aprenderem diretamente com o povo judeu, e não com pseudos mestres que se levantavam aí de falsos profetas. Por exemplo, vou explicar uma coisa para vocês. Todas as citações que o NT ele faz sobre o Taná, todas as citações que o NT faz sobre o Taná é da Septuaginta. Então, todas as citações do NT têm erros neles. Todas. Eles nunca tiveram um pergaminho kasher em mãos. Até porque eles se revoltaram contra os sábios e foram, então, por causa disso, por essa revolta que eles fizeram contra os sábios, banidos das sinagogas, né? Então, eles nunca tiveram um pergaminho em mãos correto, entendeu? Sempre o pergaminho que eles tiveram em mão foram todo cheio de erros propositais. O cristianismo, por incrível que pareça, eles assumem o mesmo papel que os gregos. Assim como os gregos, eles se ressentiam, então, dos judeus, porque os judeus obedeciam aos mandamentos de Deus, inclusive aqueles que não são explicados pela lógica humana. De acordo com os gregos, uma pessoa deveria primeiro decidir quais as partes da Torá devem ser entendidas, e então seguir apenas essas. Este é o mesmo erro que os cristãos cometem. Uma vez que o cristianismo ele chama o texto da Torá que eles não entendem de maldição. Uma vez que o cristianismo diz que os rituais da Torá parecem estranhos. Uma vez que o cristianismo acha mais fácil dispensar toda a Torá, inventando um novo testamento e inventando uma nova aliança. Então, na medida em que os cristãos
fazem e reconhecem apenas aquilo que eles acham, certo? Né? E desprezam todo o resto, eles fazem a mesma coisa que os gregos fizeram naquela época. Eles fazem o mesmo evento que os gregos fizeram. Então, Deus mostrou ao mundo que a posição judaica ela estava correta. Deus mostrou ao mundo inteiro, através de um milagre, que desafiava o milagre, ele desafiava a lógica humana, né? Que também justificava os judeus por sua observância da Torá. Ao realizar, então, o impossível, que seria o óleo se multiplicar, derrotar um império que era muito maior. Deus demonstrou quão cegos os gregos haviam se tornado. Seu intelecto estava, então, obscurecido. E essa era a razão pela qual ele fez um milagre das luzes, um milagre de Hanukkah. Então, Hanukkah também é uma época, nos lembra a época em que o terceiro templo vai ser reconstruído. Hanukkah ele lembra para nós a época da revelação de Mashiach, a época dedicada a pensamento da era messiânica, das coisas positivas que vão vir, das coisas que vão ser consertadas, e principalmente, lembrando que para o povo de Israel, nem sempre o lógico é o que dá certo. Muitas vezes, para o povo de Israel, aquilo que não é lógico também dá certo. Um milagre. E esse mesmo Deus, o Deus de Israel, que derrotou os gregos, ele pode também derrotar novamente esses inimigos que se levantaram contra o povo judeu em nossa época. Apenas é preciso confiar. Então, essa é a principal lição que nós aprendemos de Hanukkah. Milagres existem. Devemos confiar em Hashem, apesar das coisas logicamente parecerem muito difíceis. E devemos entender que o nosso cumprimento das nossas 7 leis universais dos filhos de Noé nem sempre tem que parecer muito lógico aos olhos de todo mundo. As pessoas podem achar sem lógica, por exemplo, você não ter uma estátua em casa, não ter uma imagem em casa, não ter um livro de idolatria em casa. As pessoas podem achar que o cultural é ter uma biblioteca cheia de livros de religiões diferentes. Nós aprendemos nas 7 leis que é diferente. Nós aprendemos que o correto é não ter livros de idolatria. Nós aprendemos nas 7 leis que o correto não é apreciar os vários tipos de origens diferentes, de cultos diferentes, de procedimentos diferentes, até muitas vezes que coloca o ser humano como um animal qualquer, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o correto é se afastar de todas as formas de idolatria. Mesmo que o mundo inteiro chama isso de cultura. Mesmo que o mundo inteiro chama isso de florescimento cultural. A idolatria é nada mais, nada menos do que a ação antagônica das forças que ainda obscurecem este mundo. Mas então, está aí para terminar. Verdade? Essa é a principal lição, então, que nós podemos colher o significado especial da festa de Hanukkah. Então, agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Paulo, pode falar. Moré, eu não entendi muito bem qual foi o que motivou, né, no caso os gregos, a tentarem destruir a Torá, né, essa conexão do povo judeu, né, com o Altíssimo através da palavra. O que motivou de fato eles a Eles queriam tentarem... duas coisas. Eles queriam a predominância do helenismo, a religião deles era o helenismo,
a religião do panteão de deuses, eles tinham vários deuses, então eles queriam que todos os colonizados por eles se adequassem aos ensinamentos deles, entendeu? A forma que eles encontraram para isso era unir mulheres gregas a homens judeus, ou mulheres judias a homens gregos. Porque fazendo assim, eles desestruturavam, primeiro, o relacionamento de tribo, porque uma tribo só é passada por parte paterna. Segundo, o relacionamento da judaicidade, porque uma pessoa só pode ser judeu se ela nascer de mãe judia. Então, eles comprometeriam esses dois status do povo de Israel. Destruiriam o povo judeu, como um todo. Entendeu? Por isso que eles fizeram essa assimilação. Terceiro fator é, a partir do momento que um grego nascesse de uma relação com alguém natural da terra de Israel, eles poderiam pensar o seguinte: olha, essa pessoa agora, o nosso povo também é herdeiro porque tem filhos dessa terra. Entendeu? Esse era o pensamento deles. Entendi. Obrigado, Moré. Nada. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Moré, naquela época, eles levaram muito para lá, foi esse negócio de Olimpíadas, né? Olimpíadas, essas coisas se proliferou no mundo, porque eles queriam colocar arte, a cultura deles, né? Essa cultura de como se fossem deuses fortes, que lutam os fortes versus os fracos. Tudo partiu disso daí, desse momento, né? Foi sim. Aliás, uma centena de profecias que estavam no livro de Daniel, elas foram concretizadas exatamente aí. O livro de Daniel, ele cita a profanação do templo sagrado, ele cita a profanação do templo sagrado que aconteceu pelos gregos, e o livro de Daniel também cita a purificação do templo. Essa purificação do templo, todo mundo vai lá e fala do fulano de tal, né? Que o fulano de tal, quando morreu, subiu e fez a purificação do templo dos céus. O pessoal fala lá, né? Lá no NT. No entanto, não tem nada a ver. O profeta Daniel estava prevendo a purificação do templo mesmo de Israel, que aconteceria na época dos Hashmonaim. Ok, Moré. Obrigado. Nada. André, pode falar. Moré, diante de tudo que sua esposa aí, né, dos samaritanos, então eles nunca foram judeus. Não, os samaritanos, eles não foram judeus. Vamos entender o seguinte. O que aconteceu? Aconteceu alguns problemas. Durante a época do rompimento entre o reino de Judá e o reino de Israel, entendeu? Samaria tinha um lugar chamado Samaria, que era a capital do reino de Israel. Lembra disso? Então, esse pessoal aí, dessa capital do reino de Israel, eles ficavam muito bravos, porque o povo judeu era o local onde estava a Judéia, era o local onde estava o templo. Então, eles queriam, de qualquer jeito, tomar isso. Eles queriam tomar isso. Só que acontece o seguinte, o cativeiro vem. Quando o cativeiro vem, todas as tribos da parte do reino de Israel ali, elas vão para o cativeiro e não voltam. Então, esse pessoal dos samaritanos não são o pessoal que voltou, não são esse pessoal que voltou, porque eles não voltam depois do cativeiro. Entendeu? Só volta mesmo Judá, Levi e a meia tribo ali de Benjamim. Nem toda Benjamim volta, a meia tribo de Benjamim volta, 2 tribos e meia. Só volta depois do cativeiro babilônico. O restante permaneceu em Assíria, permaneceu na Síria mesmo. E ficou ali, entendeu? Aí que nasce a questão das tribos perdidas. A partir desse momento, você tem o seguinte contexto. Um grupo chamado de filisteus, ele vai ir para esse lugar chamado Samaria e vai criar uma resistência a tudo que os judeus fazem. Entendeu? A tudo que os judeus fazem. Então, esse grupo aí, que vão ser chamados os samaritanos, que existem hoje, inclusive.
Esses samaritanos que ele nega o Taná inteiro, ele só fica com os 5 livros de Moisés. Ele construíram, aliás, uma Torá nova para eles, né? Totalmente diferente da Torá do povo judeu. Por exemplo, ele não chama Hashem de Hashem, ele chama Hashem de Shema. Para vocês entenderem. E aí, eles construíram toda uma nova narrativa, e são um pessoal hoje que está aí no mundo todo, fazendo barulho, falando que o povo judeu está errado, falando que o povo judeu é isso, que o povo judeu é aquilo. Então, eles existem até hoje, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os israelitas, com o povo de Israel. Ele sustenta que eles têm a herança da tribo de Levi, que a verdadeira tribo de Levi é deles. Ele sustenta isso. Então, eles oferecem ainda sacrifícios, sabe? Eles oferecem sacrifícios praticamente em Gerizim, como se fazia. Eles oferecem até hoje. Eles têm a forma deles diferente de acreditar. E tudo o que aconteceu na história, do povo judeu, tanto dos romanos quanto dos gregos, tiveram o dedo deles. Entendi. Uma vez eles me abordaram, foi no Facebook, eu disse, ó, vocês vão ficar com essa fé de vocês para lá, que eu fico com a minha para cá. Eles são complicados, sabe? Eles são complicados. Agora, esses samaritanos do Brasil, vou falar uma coisa para vocês, não tem nada a ver com os samaritanos que estão lá em Israel hoje. Esses samaritanos não tem nada a ver com os samaritanos mesmo. Os samaritanos do Brasil só usam o nome de samaritano. Porque quem não sabe, os samaritanos, a fé samaritana, né, da religião samaritana, não aceita conversão. Só pode ser samaritano aquele que nasce de uma família samaritana. Eles não aceitam ser convertidos. Eles nunca aceitam convertidos até hoje. Então, esse pessoal que está aí no Brasil aí, que fala que é convertido ao samaritanismo, que é isso, aquilo, eles nem conhecem o samaritano de lá, nem tem contato com eles de verdade. Nem tem contato. São um pessoal que tem aí no Brasil para tomar dinheiro dos outros mesmo. Bruno, pode falar. Shalom a todos. Por falar em samaritano, eu já fui abordado também, como a irmã André, né? Pelo Ariel Haddad, Ben Abraham e o Shaul Ben Abraham, né? Esses aqui do Brasil que você está falando. Aí a história que eles contavam lá era a seguinte, que o senhor Benjamin Sedaká, que é o presidente lá de Nablus, né? Veio aqui para eles, tipo assim, para dar para eles poderem ser aceitos por adesão. Eles não viram os samaritanos porque tem que nascer samaritano. É quase parecido com o judaísmo, tem que nascer de mãe judia, né? É por isso que até mesmo depois da conversão, que eles dizem assim, você se converte, mas você vai ter que ir para viver lá em Nablus durante 3 anos, sendo avaliado pelo sumo sacerdote lá. Depois de 3 anos é que eles vão lhe considerar como um israelita, mas nunca um samaritano, porque você não tem tribo, né? Você é um gentil. É isso que eles falavam na época lá para mim. Exatamente isso. Exatamente. Então, eles não têm nenhum envolvimento, entendeu? Nenhum envolvimento. E o Ariel Haddad é o pior deles. Esse Ariel Haddad é complicado. Ele já teve lá entre os como é que chama? Os caraítas. Antes dele estar em Samaritana, ele teve caraítas. Na verdade, é o seguinte, ele não pode nem voltar a Israel. Ele pegou dinheiro emprestado com os caraítas e não pagou. Entendeu? A verdade é essa. E os caraítas, todo mundo sabe que eles não têm Torá oral, né? Eles só têm escrita, não é verdade? Então, quer dizer que eles interpretam aquele negócio de olho por olho, dente por dente, ao pé da letra. Então, vocês sabem o que acontece com ele se voltar lá. Eles até temem, essa aqui é uma coisa bem sem cabeça, parece um pouco assim com a história do Hadith, do profeta Mohammed, entendeu? Tipo conto de fada. É a mesma coisa que você lê no Novo Testamento também, é um tal de livro dos sinais que eles têm lá, tal. Eles criaram parece a tradição deles. Parece idolatria aquilo ali. Eles criaram a tradição deles. Quer dizer, Foi.
Foi A uma própria tradição tradição milenar popular. do povo judeu não pode usar, né? Mas a tradição do chefe deles pode. Bonito, né? Uma outra pergunta, quando você falou que eles ajudaram, né, os camaradas a invadirem o templo lá, os gregos, é eles que eram os cutins, né, os cutinhos, os samaritanos, né? Isso. Porque essa história aí é dos cutins. Aí eu ouvi falar que eram os próprios samaritanos, que eles ajudaram até a falar a passagem que os caras tinham que passar lá para entrar no local sagrado. Foram eles. E depois também eles aparecem mais tarde, no período romano, na história do Bar Kova. O problema do Bar Kova é que o Bar Kova se uniu com eles. Entendeu? A decadência do Bar Kova foi essa. Interessante história, né? Você tem que aprender a história. Por isso tem um ditado mesmo assim: quem não aprende com a história está sujeito a repetir os mesmos erros. Sim. Ô, Então, Moreira, oi. engraçado que a gente vê, né, a destruição do primeiro templo pela Babilônia, o segundo templo pelo Alexandre, depois o templo, né, que Herodes, né, reforma, né, que ao mesmo tempo vem a destruição. A gente vê que é o que o Bruno falou aí. Na verdade, o povo do Eterno, ele sempre o Eterno dava a oportunidade deles fazerem a trechuvar, voltar a ter o sacrifício do templo, tudo direitinho, mas eles sempre caíam no mesmo erro, né, na época. Não digo que seja o mesmo erro. O mesmo erro não foi. O segundo templo, na época dos romanos, eles não foi destruído por idolatria. Tá? Não foi idolatria. E foi por ódio. Foi por ódio gratuito. O que acontecia? O povo judeu, durante o período do ano 1 da Era Comum, até o ano 70, ele tinha muitas divisões. Tinha vários tipos de pessoas que se dividiam entre grupinhos, entendeu? Partidos, entre partidos. Essa divisão de partidos, muitas vezes, criaram a diversidade uns contra os outros. Criavam a diversidade uns contra os outros. Esse tipo de concorrência aí que fez com que o segundo templo fosse destruído. É por isso que os judeus racídicos hoje são totalmente contra a política. Entendeu? O racidismo é totalmente contra a política por isso. Por quê? Foi a política que destruiu o segundo templo. Pois é, e as falas mesmo de Eixo Ramazzi, no NT, lá diz que dê a César o que é de César significa que, ou seja, é uma religião totalmente voltada para a parte política, né? Você Muito imagina, diferente. olha, isso daí é o cúmulo, sabe por quê? Imagina o povo judeu está sofrendo, está sendo massacrado, o Império Romano está matando as crianças, está matando todo mundo, está matando todo mundo, está estrupando mulheres. A própria mãe do Eixo Ramazzi foi estrupada, né? Ele nasceu num estrupo. E aí o cidadão vem e fala o seguinte: dai a César o que é de César. Imagina, dai a César o que é de César. É loucura, né? Dá para o Império Romano? Tá louco, tá maluco. Amiguinho, né? É uma Muito novela amiguinho, né? SNT. Deixa o Chico falar, que o povo falar, Moré. Pode ir. Pode falar, Milton. Em um debate aqui, uma pessoa veio me questionar algumas coisas. Eu virei para ele e falei assim: eu queria uma explicação biológica, física ou química da ascensão. Como que aconteceu a ascensão? Ele foi para que céu? Aonde? Como é que foi feito isso? Eles não dão conta de responder. São coisas que não têm resposta, né? A partir da ressurreição até a ascensão não tem resposta, não existe explicação. Como explicar isso? Eu posso explicar centenas de atos da Torá cientificamente, tudo tem como explicar. Mas essas coisas aí do NT não tem como, não. Então, é aí que tá. Essa parte aí, Newton, o que acontece?
a narrativa que o Novo Testamento ele construiu para o Yeshua não é a verdadeira história dele, entendeu? Por exemplo, nunca houve uma morte de cruz em Israel. Em Israel não aconteceu morte de cruz. Aconteceu só depois da destruição do templo. Entendeu? Só depois. Antes, não era permitida morte de cruzes lá dentro do céu. E antes, o Sanhedrin tinha total autonomia para poder condenar as pessoas. Então, o cristianismo, 300 anos depois, criou essa narrativa todinha aí, pegando alguns discursos que era, por exemplo, o discurso de vários sábios, né, como o do Hillel, que era discurso de amor ao próximo, e anexou esse discurso como se fosse do Yeshua. Mas a verdadeira história do Yeshua é a história do Barrabás. Eu falo, quer saber a história do Yeshua de verdade? Pega a história do Barrabás. Yeshua, ele era uma pessoa que estava provocando uma rebelião na época contra os sábios, contra o poder dos sábios. Ele não viveu nessa época aí, do ano 1 ao ano 30, ele viveu 100 anos antes, 100 anos antes. Ele viveu 100 anos antes, na época de Yehoshua ben Perahia, que era o rabino dele, e nessa época aí, é que ele se rebelou contra os sábios, é que ele assediou as pessoas a praticar idolatria, é que ele criou um novo segmento, ele criou uma nova religião. Foi nessa época aí que ele criou tudo isso. Aí, como é que ele morre? Ele morre apedrejado, e depois ele é colocado num poste, como toda pessoa que cometeu feitiçaria, morta durante meio período de tempo, né? Para as pessoas passarem e verem o que acontecia com alguém que se rebelava contra a Torá. Esse foi o propósito. Depois, ele é sepultado em Safed. Ele nem é sepultado em caverna nenhuma, ele é sepultado lá em Safed. Aí, o cristianismo pega essa narrativa todinha, reconstrói ela e cria aí uma chamada ascensão, cria a ressurreição, ascensão e por aí vai. Só que tem um problema. O próprio cristianismo, quando você pega o evangelho mais antigo do cristianismo, você pega o evangelho de Marcos, que foi o primeiro do cristianismo, o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele termina no capítulo 14, e não no capítulo 16, onde fala da ressurreição. Então, a narrativa da ressurreição, ela foi uma narrativa tardia. E outra, fizeram exames, né, de pergaminho à base de carbono, né, é a datação. O Evangelho de Marcos, a última cópia dele que você acha é de 312. Você não acha cópias do Evangelho de Marcos antes de 312. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é bem posterior. Porque isso foi narrativa que foi criada pelos pais da igreja, na era patrística, que queria construir uma narrativa a respeito do fulano de tal. Então, o cristianismo, essa construção que o cristianismo fez, foi a mesma construção para validar o poder do Constantino, que estava numa disputa ali com Maxêncio, né? O irmão dele. Eles tinham uma disputa ali, e ele precisava de uma religião que pudesse unificar o reino dele. Ele aproveitou isso. Isso que ele fez. Eu observo dos fatos históricos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é nada mais, nada menos do que o Império Romano desmilitarizado. Ela chegou a todos os confins da Terra, né? E usou de muitas outras coisas, de violência, de crime, de roubo, de furto, de tudo quanto eles falam que condenam, eles utilizaram. Principalmente contra os aborígenes. Verdade. Tanto que todos os cargos romanos que o Império Romano tinha, a Igreja Católica tem. Como que o Império Romano chamava os seus principais ministros? Cardeais. Sim. É assim que a Igreja Católica chama. O pontífice era quem? O imperador romano. Quem é o pontífice hoje? Né? Então, é a mesma coisa.
Só trocou o aparato de império, né, para cristandade, mas foi como se o Império Romano quisesse sobreviver. Sim, ele sobrevive através E disso. sobreviveu, né? Moré, com relação ao tempo, que a dona André está falando, essa parte que eu vou falar só, o Moré pode até conferir. O Moré sabe até mais do que eu. O Mignashi, ele fala que era o povo judeu, era o tempo, porque, segundo o Mignashi, né, se o tempo não fosse destruído, seria o povo judeu. Então, quer dizer que o tempo ele ficou sendo tipo um fiador para a existência do povo judeu, não é isso? É que Hashem jogou o decreto sobre o templo. Ele pegou o decreto que seria o povo judeu, para não destruir o povo judeu, ele destruiu o templo. Foi por isso que o templo foi destruído. Todos os dois. O primeiro era o pecado da época da idolatria, tinha outros, né? Mas o que culminou mesmo foi a idolatria. E o segundo foi as adversidades, as disputas que tinha. Hashem poderia querer destruir o povo judeu, mas ele fez ou não, vou jogar sobre o templo. Ele jogou o decreto sobre o templo. Então foi sobre o templo. Aliás, e houve momentos em que isso repercutiu de uma outra forma. Por exemplo, o primeiro a ser incitado para destruir o segundo templo foi Nero. Nero foi incitado. Só que Nero chega em Jerusalém, ele muda de ideia. Ele encontra um menino, ele pergunta como é que o primeiro templo foi destruído. Esse menino fala para ele como é que ele foi destruído e o que aconteceu com aquele que destruiu o primeiro templo depois, como é que ele morreu. O Nero, então, entra numa vila judaica e nunca mais volta em Roma. E não destrói o templo. E não destrói o segundo templo. Depois, mais tarde, veio o Tito. Aí o templo foi destruído. E o Nero se converte, né? Nero se converte. Para quem não sabe, Nero se converteu. E Nero foi o avô do Rabi Meir. Baruch Hashem. Obrigado, Moré. Agora, se a gente conta isso para um cristão, ele vai falar, tá vendo? Vocês são um povo da besta mesmo. Vocês vão falar que o Nero é bonzinho? Ele fica bravo se contar isso para eles. Eu já fui muito de debater, hoje eu não debato, não, More. Uma vez eu falei para um cristão que a própria besta que estava citando no Apocalipse era o Yeshua, ele ficou invocado demais. É verdade. Eu já fiz o cálculo, Yeshua, se tu pegar Yeshua, a letra Yud, Vav, Shin, dá 665, até o Dor Leão que mostrou, o Ravidor. Fabiane, pode falar. Nós tem que colocar Yeshu Hanotri, aí dá 666, tá aí, ó. O anticristo é ele mesmo. Shalom. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, os macabeus, More, eles eram da tribo de Levi, é isso? Isso. Esse nome Macabeu, de onde é que ele vem? Ele vem de alguma família, de alguma cidade? Eu queria entender mais um pouco sobre ele. Necessariamente não. O nome Macabeus em si vem de martelo. Entendeu? Do hebraico mesmo, esse seria configurado em martelo. Porque foi a revolta do martelo. Para a gente entender, o povo dos Macabeus, eles pregavam a monarquia através também do poder dos juízes, a reconstrução do Sinédrio. O Sinédrio tem juízes, o símbolo judicial é o martelo. Daí veio a revolta dos Macabeus. O nome correto deles era Hashmonaim.
Mais uma dúvida. Na questão das tribos, quando iam para a batalha, a tribo de Levi, ela não participava, correto isso? Sim, Então, aqui a gente consegue realmente ver um milagre, né? Porque se eles eram da tribo de sacerdotes, e aí suscitou essa revolta, realmente foi um milagre, porque aqui a gente consegue observar que eles eram completamente despreparados para a batalha. No entanto, eles conseguiram vencer um exército, e na época, né, era um exército bem forte, né? sim, foi verdadeiramente um milagre. É como eu disse, a única coisa que eles fizeram errado foi depois da guerra. Depois da guerra, eles deveriam ter pegado o reinado e passado para a tribo de Judá. No entanto, eles assumiram o reinado. A tribo de Levi não pode reinar. Somente a única tribo que pode reinar é a dinastia davídica, através da tribo de Judá. Esse foi o erro deles. Foi o único erro. Mas, Moré, eles não estariam certos baseados assim, em Shemot 19:6, que o povo de Israel seria como uma nação sacerdotal. Na verdade, Hashem, no início, estou dizendo lá no período da Torá, ele não queria, no período de Shaul, quer dizer, ele não queria rei. Aí o povo que elegeu o rei. O que você acha? Sim, não, vamos lá. Aí isso daí tem algumas coisas. Primeiro, é explicado o seguinte, tá? O Rambam, ele explica o que significa ser um reino sacerdotal. Não significa ser governado por Levi, entendeu? Significa que todo judeu, ele é considerado um representante de Deus na Terra. É isso que significa. Todo o povo de Israel, ele é um reino de sacerdotes. Até porque no período ali de Jacó, essa é a explicação. Exatamente, havia sacerdote também ali, no caso. Isso. Aí, vamos lá, aí tem algumas coisas. Se a gente vai ver a Torá fala que quando você escolher um rei, fala sobre nomear um rei. Ela me vai nomear um rei, está lá na Torá. Entendeu? Aí a gente encontra lá no livro do profeta Samuel já, que o profeta Samuel, as pessoas queriam um rei segundo as nações. Aí que está o negócio. O problema não é ter o rei. O teu rei é uma mitzvah. Mas ter o rei segundo as nações, que não. O rei de Israel é diferente. Ele não pode se modelar na monarquia que existe nas nações. Ele tem que estar abaixo da Torá. Essa foi a diferença. Porque o próprio profeta Samuel, ele faz uma crítica no livro de Juízes. Foi ele que escreveu o livro de Juízes. E ele fala, naquela época não tinha rei de Israel e todo mundo se fazia conforme a sua própria vontade. E ali foi uma crítica do profeta Samuel. Entendeu? Ele critica esse negócio de não ter rei. Ele critica essa parte de não ter rei. Então, a questão não é, o problema não é ter rei. O problema é ter rei conforme as nações. Esse foi o erro. As pessoas pediram para o profeta Samuel naquela época, falando, a gente quer um rei conforme as outras nações têm rei. Ah, sim. Faz sentido. Entendeu? Então, a monarquia, aí o que aconteceu? A Shem fez tudo para ir para Davi, né? Para a dinastia davídica, preparando ali um caminho próprio, mais seguro sobre isso. Em si seria isso. Então, todo o poder restituído, e tem que ser restituído à tribo de Judá, tem que ser restituído à dinastia davídica, entendeu? Para ser realmente o poder de acordo com a Torá. Os levitas, os Hashmonaim, não fizeram isso. Foi isso que eles erraram. Eles poderiam ter algum modelo, talvez, ou ter, de repente, uma forma diferente, ou pensar alguma coisa que a gente não entende hoje, né? Mas a Torá tinha que ser cumprida. A Torá tinha que ser cumprida. Para a Torá ser cumprida, tinha que ter passado mesmo para a tribo de Judá. Uma outra pergunta. O rei não deveria vir, desculpa atrapalhar, o rei não deveria vir da tribo de Yosef pela lógica, porque foi ele que teve
a visão, a profecia de as 12 estrelas e o sol e a lua se curvando diante dele, era para a tribo de Yosef. E por que tem que, assim, no caso, ser de Yehudá? Essa que é a minha outra dúvida. A tribo inicial seria de Yosef mesmo. Tá? Ele seria o líder. Mas isso muda no momento em que Yaakov ele vai passar as bênçãos e ele faz a bênção do cetro para Judá. Ali, Sim, é lá em Bereshit 49, 2, né? Isso, ali muda. Entendeu? Mas só que ali está escrito bem assim, o cetro não se arredará de Judá até que venha aquele aqui de direito, né? Quem seria esse aqui de direito? Aí está escrito Shiló em algumas traduções. Shiló, segundo os sábios aí, é um dos nomes do Mashiach. É até inicial também do nome Salomão, Shilomo. Shiló pode ser Salomão. Mas aí que está o negócio. Sabe que a gemátria de Shiló é a mesma gemátria de Menahem. O mesmo valor numérico de Menahem, é sério? Vai dar o mesmo. Essa eu não sabia, não. Vai dar o mesmo. Se você olhar, essas pessoas olharem, é que a gente não leva isso em consideração. Mas quase até o próprio cristianismo falou isso. Se vocês olharem bem. O cristianismo não falou? Depois do fulano de tal viria quê? O Consolador. Não é verdade? Quem é o Consolador? Como é que fala Consolador em hebraico? Menahem. 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 Se eles olharem bem, eles falaram, sem querer, querendo, e tudo errado lá, as coisas que eles falam, né? Mas dá o mesmo. Aí o fulano de tal, né? Aí os muçulmanos pegam isso e falam que está falando do Maomé, né? Do Maomé. Se Maomé era o Consolador, imagina o Vingador. Imagina um Vingador, se Maomé era um Consolador. Quero saber o que o Maomé consolou. Ele não consolou nada da vida dele. A única coisa que ele consolou foi o ego dele mesmo. A viúva. Diz que ele teve uma visão para casar com uma de menor, que aquilo ali é considerado pedofilia, né? Que no caso a esposa dele, a Khadija. A Khadija era a coroa que ele casou primeiro. Deixa eu ver. Aisha, isso. Ele viu uma visão dela num copo de café. Aí ele falou que Allah revelou para ele que ali seria a Aisha seria a esposa dele. Ele viu o rosto dela numa xícara. Tá vendo? Vou falar, Newton. Ô Moré, em um Estado sacerdotal, a forma de governo não seria teocracia? É a teocracia. O problema é que o termo teocracia ele ficou um pouco confuso depois da teocracia cristã, entendeu? O cristianismo ele teve teocracia também, né, durante um tempo. E aí sujou esse termo, essa terminologia, entendeu? Porque as pessoas, quando pensam em teocracia, pensam em fogueira, né? Fogueira, espada, cruzadas, tudo isso. Mas seria uma teocracia com um poder constitucional. Por exemplo, seria o rei, você tem um rei. O rei, ele é o chefe do Sanhedrin. Entendeu? Ele completa o Sinédrio. Esse era o papel do rei, completar o Sinédrio. Mas ele está abaixo da Torá. Ele não decreta leis. Ele pega as leis da Torá e faz cumprir no Estado. Sim. Essa é a diferença. Entendeu?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta, 10h15, com o nosso serviço da noite. Eu vou estar disponibilizando para vocês a gravação daqui a pouquinho. No próximo domingo, então, a gente já vai entrar nas partes haláricas das leis mesmo, de Hanukkah, né? Como fazer os procedimentos. Próximo domingo, a gente já entra. Vou entrar nesse horário mesmo, 8 horas da noite, tá bom? Shalom, shalom a todos. Ótima noite para todos vocês. Daqui a pouquinho. Amém. Shalom, Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. Excelente. Tá bom, daqui a pouco.